Romanos 6, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, para oferecer-vos a Deus, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos em torno da Tua palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que nesta noite o Senhor venha, Pai, me conduzir, ó Deus, em cada letra, em cada coisa, Deus, que for ministrada aqui nesta noite, ó Pai. Que venha ser, ó Deus, o Senhor, Pai. Me dê, ó Pai, palavras simples, ó Deus, a qual, ó Pai, qualquer irmão que está aqui nesta noite, ó Deus, possa compreender, Pai. Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa nos dar, ó Pai, um entendimento do que está escrito aqui, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, cada um que está aqui, Pai, sem exceção, que o Senhor abra a mente, abra o entendimento deles, ó Deus, para tudo aquilo que será tratado, ó Pai. E eu creio, ó Deus querido, que se nós, ó Pai, tivermos, ó Deus, a compreensão exata, Pai, daquilo que o Senhor, ó Pai, quer nos falar aqui nesta noite, ó Pai, nunca mais a nossa vida será a mesma, Deus. Porque a libertação, ó Deus, vem de um conhecimento, ó Pai querido, da Tua palavra. Por isso eu te peço, nos oriente, nos guie, ó Pai, nos conduza ao caminho da verdade, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 6. Até aqui Paulo ele vem tratando da questão da justificação, mostrando que a nossa justificação ela é conquistada pela fé em Cristo Jesus, e que não veio das nossas obras. Paulo ainda não tinha falado da santificação. Ele só falou da justificação e dos frutos que ela, dos benefícios que ela pode produzir. A partir do versículo 3, no capítulo 3, versículo 21, Paulo começa a falar da nossa justificação pela fé. E aí quando vai chegar no capítulo 5, ele já vai para os benefícios que essa justificação nos traz. Que ele fala que nós recebemos a paz com Deus, agora temos acesso livres diante de Deus.
e que nós temos uma esperança viva, e que depois disso tudo ainda Ele irá nos conduzir no céu e nos dar a garantia disso. E Paulo ainda não falou nada sobre santificação, e é o que ele vai começar a falar no capítulo 6, sobre a nossa santificação. E eu gostaria de que os irmãos entendessem justificação, santificação, não como um ato religioso, como muitas das vezes nós vemos na religião e como nós achávamos que era. Antigamente, na religião, uma pessoa era santa e a definição de santidade dela era porque ela, fulano de tal orou 4 horas por dia, então fulano de tal é santo. Ou então é pessoas que vão no monte. Vai muito no monte, então é santo. Ou você nunca ouviu falar, fulano de tal desceu do monte agora, está fogo puro. Ou então o jejum. Algumas pessoas jejuam e pelo fato de estarem jejuando, estão se santificando. Eu fiz já jejum de Daniel e eu achava que pelo fato de eu ficar 21 dias comendo frutas e legumes, eu tinha mais privilégio diante de Deus do que as pessoas que não faziam isso. Então, para mim, eu naquela condição, eu tinha mais benefícios diante de Deus. Só que a nossa santificação, e nós vamos ver aqui, ela não é definida por essas coisas. Outras pessoas acham que ser santo é não usar bermuda, outras é não usar calça, outras pessoas já acham que santificação está relacionado com o corte de cabelo. Se não cortar o cabelo é santo, ou então não fazer as unhas. Então, como que as pessoas na religião elas olham o lado da santificação? É mais como um ato externo, coisas que as pessoas podem fazer que vai demonstrar que elas são santas. E as pessoas veem elas dessa maneira também. Mas nunca está relacionado com a natureza transformada pelo Evangelho. E o que Paulo está tratando aqui em Romanos 6 é justamente isso, que a nossa santificação ela passa por um entendimento pleno da obra que Cristo realizou na cruz por nós. Então, para falarmos de santificação, nós precisamos entender o que é justificação. Porque não existe justificação sem santificação, nem santificação sem justificação. Uma pessoa que vive em santificação é uma pessoa que foi justificada. Uma pessoa que foi justificada, ela vive em santificação. Em outras palavras, para os irmãos entenderem, não existe salvação sem obediência. Uma pessoa que obedece é porque ela foi salva. E não existe uma pessoa que obedece a Deus se ela não foi salva. Então, é justamente isso que nós vamos tratar. Só que antes de começarmos a analisar o capítulo 6 de Romanos, nós precisamos definir alguns termos, para que quando nós entrarmos neste capítulo, as coisas ficam um pouco mais claras para a gente. Então, nós vamos definir o que é justificação, santificação e a nossa união com Cristo Jesus. Então, justificação, santificação e a nossa união em Cristo Jesus. Os irmãos podem repetir? Justificação, santificação e união em Cristo Jesus. Justificação, santificação e união em Cristo Jesus. Claro que eu não vou detalhar o que é cada uma, mas eu quero, de uma forma bem simples e objetiva, explicar de uma forma que todos os irmãos possam entender. Então, primeiro, o que seria justificação? Uma definição que não foi eu que inventei, você vai encontrar em qualquer comentário bíblico. Justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual, através da obra de Jesus Cristo, ele nos torna justo diante dele. Então, vou repetir. Justificação é o ato pelo qual nos declara justo mediante a obra que Cristo realizou na cruz. Então, de uma forma bem objetiva,
Isso é o que significa justificação, com observação. Não que nós nos tornamos justos em nós mesmos, mas que a justiça de Cristo é imputada a nós por meio da tua obra que ele realizou na cruz. Então, de novo, justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual ele nos declara justo mediante a obra que Cristo realizou na cruz. Isso é justificação. Santificação. Santificação é o resultado dessa obra que foi realizada na cruz. Então, se justificação é o ato pelo qual Deus nos dá a salvação ou nos declara justo diante dele, a santificação seria o resultado desta obra. Então, nós podemos falar que a justificação é Deus nos livrando da culpa do pecado. Ou seja, é Deus nos declarando justo. Nós não temos mais nenhuma pendência para com Deus, ou seja, é um ato declaratório de Deus, pelo qual ele nos declara justo diante dele e estamos quite. Então, na justificação, Deus nos livra da culpa do pecado. Na santificação, é Deus nos livrando do poder do pecado. Então, até aqui ele falou da justificação, né? A forma com que Deus nos salvou. A partir do capítulo 6, ele está falando da santificação, ou seja, é Deus nos livrando do poder do pecado em nossas vidas. Ou seja, ele não somente nos salvou, ele nos salvou para vivermos em santidade, porque na santificação nós somos livres do poder do pecado. Então, justificação é Deus nos livrando da culpa. Santificação é Deus nos livrando do poder do pecado, ou seja, uma pessoa que foi justificada, o pecado não tem domínio sobre a vida dela, ela não é escrava do pecado. E como que isso se dá? Através da nossa união para com Cristo Jesus. Então nós vamos entender esta união aqui em Romanos 5. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos 5, a partir do versículo 12. Romanos 5, 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, somente porque um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou o quê? A morte. Muito mais os que receberam a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui Paulo, no começo eu disse que nós temos que definir três coisas, né? Justificação, santificação e a nossa união em Cristo Jesus. Então, nós já sabemos o que é justificação e santificação. Agora nós vamos entender isso aqui, como se dá a nossa união em Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem como que funciona isso, e pelo fato de não saber como que funciona, não consegue viver uma vida em santificação. Então aqui no versículo 12, Paulo fala assim, ó, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então,
O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Que homem foi esse? Adão. Pelo pecado, a morte, que é a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Assim, todos pecaram. Então, isso aqui, gente, é a base, uma das bases do Evangelho. Que a Bíblia vai nos falar de como que nós herdamos o pecado. Nós não simplesmente pecamos porque escolhemos pecar. Nós pecamos porque herdamos uma natureza pecaminosa. Então aqui Paulo está falando que por meio de Adão nós recebemos a morte, o juízo, a condenação, não é assim? Através do ato de Adão. Então você não é pecador porque você nasceu e um belo dia você decidiu a começar a pecar. Você é um pecador porque você já nasceu em pecado, porque Adão pecou. E a sua natureza é que faz com que você pratique o pecado. Então, de uma forma mais direta, significa que nós estávamos em Adão quando Adão pecou. O que isso significa? Significa que a desobediência de Adão foi a nossa desobediência. O ato de Adão foi o nosso ato. A condenação de Adão foi a nossa condenação. E por que isso? Porque Adão era o nosso representante. Então, como Adão, sendo o nosso representante, tudo que ele fez também foi o mesmo que nós tivéssemos feito. Mesmo que fisicamente nós não estivéssemos lá, mas nós fomos unidos em Adão. E Paulo aqui, ele está falando algo que é tremendo, que ele vai falar que da mesma forma que nós estávamos unidos em Adão, mesmo nós não estando lá, nós estamos unidos em Cristo. É o mesmo, é a mesma maneira com que Deus faz com que a nossa união com Cristo seja verdadeira. Qual que é a diferença? A diferença é que para estarmos unidos em Adão, basta nascer. E para estarmos unidos em Cristo Jesus, é pela fé. Mas a união é a mesma. Então, aqui Paulo está falando que existe dois representantes da raça humana, que é Adão e Cristo, que também vai chamar de primeiro Adão e segundo Adão. Então, a humanidade ou está em Adão ou está em Cristo. Então, não existe ponto neutro. Ou nós estamos em Adão, em pecado, ou nós estamos em Cristo, em obediência. Não existe uma pessoa que não está em Adão e não está em Cristo. Ou estar com um, ou estar com outro. Então, para os irmãos entenderem, significa que ou nós estamos em obediência ou em desobediência. Ou somos salvos ou não somos salvos. Aí ele fala, ó, em Adão, nós recebemos morte, condenação e juízo. Em Cristo Jesus, salvação, vida, graça, não é assim? E ele termina fazendo essa comparação no versículo 20, falando assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a questão aqui é, você está falando, Paulo, que eu posso pecar e pecar muito, tudo que a minha mente consegue imaginar, porque aí eu vou dar uma oportunidade para Deus me perdoar. E quando Deus me perdoar, a graça dele vai ser ainda maior. Por quê? Porque eu pequei muito. Então, se eu pequei muito, quando eu for perdoado por Deus, eu vou receber uma graça ainda mais abundante. Essa é a pergunta que eles estavam fazendo. E qual que foi a resposta? De modo nenhum. Ou seja, ó, de jeito nenhum. Claro que não. Como se Paulo tivesse, você tá doido, né? Não tem jeito. É claro que não. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, Paulo responde, de modo nenhum. É como se Paulo tivesse assim, vocês não entenderam, como se Paulo tivesse, ó, vocês não entenderam nada do que foi dito até agora. Vocês não entenderam qual é o propósito da sua justificação. De modo nenhum. E ele responde no versículo 2, fazendo uma outra pergunta. Ele fala assim, ó, como viveremos ainda no pecado
nós que para ele morremos? Então eles fazem a pergunta, né? Então nós devemos pecar para que a graça de Deus abunde ainda mais. E de modo nenhum, como que nós viveremos para o pecado se nós para ele morremos? Então Paulo fala que nós morremos para o pecado. Então o que significa morrer para o pecado? Né? Se a gente pegar as características de um morto, a gente vai entender aqui neste versículo que nunca mais um cristão deve pecar, não é assim? Porque um morto ele não fala, ele não tem sentimentos, ele não tem tato, ele não tem olfato, ou seja, nada nele reage. Você pode chutar ele, ele vai continuar da mesma maneira. Então, se nós pegarmos, né, o significado desse mortos para o pecado no sentido literal, nós vamos entender que a partir do momento que nós nos tornamos cristão, nunca mais nós pecamos. Mas Paulo ele não está tratando aqui de morto nesse sentido, mas sim no sentido de que o pecado não tem domínio sobre nossas vidas, porque nós morremos em Cristo Jesus. E isso não é difícil de explicar, no sentido que nós não estamos mortos pelo pecado, porque tem alguém aqui que não peca? Não, né? Então, se não tem ninguém aqui que não peca, significa que mesmo depois que recebemos a graça de Deus, ainda assim nós pecamos. Claro que nós não pecamos como as pessoas do mundo, que pecam de uma forma desenfreada, sem ter nenhum conhecimento da verdade de Deus, ofende a Deus. O nosso pecado não é dessa maneira, é mais um descuido, é mais um deslize. Esse que deve ser o pecado na vida de um cristão. Lá em 1 João está escrito assim, ó, se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, uma pessoa que foi justificada, ela vive em constante santificação. Então, gostaria que os irmãos entendessem que quando Paulo está falando aqui de morte, ressurreição, ele está tratando da nossa vida em obediência ao Senhor, que vai ser o resultado da nossa justificação. Então, aqui ele está falando de santificação. No capítulo 6, Paulo está tratando exclusivamente da nossa santificação, o modo como nós vivemos depois que nós fomos justificados por ele. E aí Paulo ele falou no versículo 2, falando como que nós que morremos para o pecado viveremos ainda nele. A explicação vai vir no próximo versículo. O versículo 3, 4 e 5 é a explicação de como que nós morremos para o pecado. Ele responde: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, por que eu li com os irmãos Romanos 5, a partir do 12? Porque lá estava falando da nossa união em Cristo Jesus, não é assim? Estava falando que nós fomos unidos em Adão por causa do pecado. E a mesma maneira que nós fomos unidos em Adão é a que Deus usa para sermos unidos em Cristo. A diferença é que em Cristo Jesus nós precisamos crer para estarmos unidos com Ele. Em Adão basta nascermos. E aqui Paulo está falando justamente desta união. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui ele está falando de como que a nossa união para com Cristo, ela se deu. E o versículo 3 ele fala: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então aqui ele está usando, o versículo 3 e 4, ele está usando a figura do batismo nas águas para explicar como que nós fomos unidos a Cristo. Ele não está querendo mostrar o ato de ser batizado nas águas, ele está querendo mostrar a simbologia,
o que o batismo nas águas significa e, mediante essa simbologia, ele mostrar como que a nossa união com Cristo acontece. Então, Paulo está falando, ó, vocês não sabem que todos nós, como fomos batizados em Cristo Jesus? Então, qual é o significado do nosso batismo? Quando nós fomos inseridos debaixo da água, o que significou? Que nós morremos, não é assim? Morremos para o pecado, morremos para o mundo. Quando nós nos levantamos, representa que nós ressuscitamos. Então, o significado do batismo é esse, que quando nós somos abaixados debaixo das águas, é claro, nós morremos para o pecado e para o mundo. E quando nós nos levantamos, nós ressuscitamos. Então, não tem nada a ver com o ato em si do batismo, mas sim o significado do batismo, que é esse. Então ele fala, ó, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que isso significa? Significa que a nossa união em Cristo Jesus significa o seguinte, que tudo que Cristo Jesus fez foi o que nós fizemos, porque nós estávamos unidos em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, não precisa dos irmãos abrirem, está escrito assim, ó, que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, se nós estávamos unidos em Cristo Jesus, significa o quê? Que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos. Significa que a morte de Cristo foi a nossa morte. O sepultamento de Cristo foi o nosso sepultamento. A ressurreição de Cristo foi a nossa ressurreição. Isso por quê? Porque nós estávamos unidos em Cristo Jesus. Da mesma forma que Adão era o nosso representante e o ato de Adão foi o nosso ato e trouxe condenação para todos os homens, da mesma forma acontece quando nós nos unimos em Cristo Jesus. O ato de Cristo foi o nosso ato. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos em Cristo Jesus. Isso porque por meio da nossa união para com Ele. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vamos ler o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, ele está falando que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, nós em Cristo Jesus morremos, fomos sepultados e ressuscitamos. Para quê? Para vivermos em novidade de vida. Então, um cristão que foi justificado, ele não vive a vida que ele vivia antes. Por quê? Porque ele morreu. E como que ele morreu? Morreu em Cristo Jesus. É o que Paulo falou no versículo 2. Como pode aquele que morreu viver para o pecado? Ou seja, nós morremos em Cristo Jesus. Então, se nós morremos em Cristo Jesus, ele gerou uma nova pessoa. Então, Deus não nos salvou para nos melhorar. E nós estamos cansados de falar isso aqui. Você não foi salvo para que algumas áreas da sua vida melhorassem no sentido, ó, eu fumava, agora não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Não, não foi para isso. Ele te salvou, ele te restaurou para tirar a vida que você tinha antes. Para você passar agora a viver em novidade de vida. Foi criado um outro ser, uma outra pessoa, que tem uma nova natureza. Olha aí, vamos lá em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, verso 26.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo. Olha, o capítulo 18, verso 31. Ezequiel 18, 31. Ezequiel 18, versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que os transgredistes, e criai em vós coração que novo e espírito novo, por que morrerias, ó casa de Israel? Vamos lá em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios, 1 Coríntios, segundo mesmo, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis o quê? Que tudo se fez novo. Foi algumas coisas? Não, as velhas coisas já passaram. Eis o quê? Que tudo se fez novo. Gálatas 6:13. Depois de Coríntios aí, ó, Gálatas 6, versículo 13. Então vamos em Efésios. Vamos voltar lá em Romanos. Então o Senhor, Ele nos salvou não para nos dar, para nos melhorar. O Senhor, Ele nos salvou para nos dar uma nova vida, não é assim? Uma vida nova, um coração novo, um espírito novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por isso que ele fala no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, no versículo 5, nós fomos unidos em Cristo Jesus, não é assim? A morte de Cristo foi a nossa morte, o sepultamento de Cristo foi o nosso sepultamento, e a ressurreição de Cristo foi a nossa ressurreição. Aí o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Se os irmãos repararem, todos os verbos que ele está usando aqui é no passado, não está falando nada de presente. Ou seja, tudo que já aconteceu, ou seja, vocês foram sepultados, vocês morreram, é tudo algo que já aconteceu. Aconteceu aonde? Na cruz. A nossa união com Cristo, ela aconteceu na cruz. Nós tomamos posse dela agora, mas ela aconteceu na cruz. Então, tudo que está escrito aqui é algo que já aconteceu. Então, ele fala, versículo 6, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, não está falando aqui que estamos sendo crucificados. Está falando que foi crucificado, ou seja, que o velho homem morreu para que o corpo do pecado que seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo.
Então ele fala que a nossa união para com Cristo tem um objetivo, que é nós morremos com Cristo, ou seja, o velho homem ele morreu. O velho homem aqui significa tudo que nós éramos antes de Cristo, ou seja, toda a nossa natureza caída antes de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós fazíamos, tudo que nós éramos por natureza, tudo. Isso vai significar o velho homem aqui. É a nossa natureza em Adão. É aquilo que nós herdamos de Adão antes de recebermos a fé. Aí ele está falando que esse velho homem, ou seja, esse Adão, né, que nos representava, que ele morreu e que nós morremos juntamente com ele. Ele fala, sabendo isso, que o corpo do pecado seja destruído, para que não venhamos servir mais o pecado como escravos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque as pessoas não têm a consciência do que Cristo fez na cruz por ela. O que Paulo está querendo que os irmãos entendam é o seguinte, ó, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Vocês morreram em Cristo Jesus, foram sepultados e ressuscitaram. É isso que Paulo... Entendam essas coisas, isso que Paulo está querendo fazer. E as pessoas ficam querendo buscar a santificação por elas mesmas. Mas aqui está o segredo, ó. Vocês foram unidos em Cristo Jesus. Então, se vocês foram unidos e têm a consciência disso, a santificação vai ser uma ação normal de alguém que entende que foi unido com Cristo. Eu morri com Cristo na cruz, eu não posso viver da mesma maneira. O sofrimento de Cristo foi o meu sofrimento. A ressurreição de Cristo foi a minha ressurreição. Tenham um entendimento dessas coisas. Não ficam desesperados, querendo buscar a santificação em atos externos, onde o homem consegue produzir, como eu disse no começo. As pessoas querem buscar a santificação por meio de fazer coisas, de jejuar, de ir em monte, de ficar orando várias horas por dia. Elas acham que santificação é não cortar o cabelo, é andar de saia, é não fazer unha. Isso não é santificação. No começo, eu disse que justificação é Deus nos livrando da culpa do pecado. Santificação é Deus nos livrando do poder do pecado. Entenda essas coisas. O Evangelho, gente, o Evangelho é entendimento. A nossa santificação, ela passa por entendimento, entender as coisas de Deus e passar a viver de acordo com essas coisas que nós entendemos. É receber uma verdade, assimilar essa verdade em nossos corações e passar a viver de acordo com essa verdade. Lá em João vai falar, conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a palavra, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você quer ser santo diante de Deus? Não busque santidade querendo fazer coisas para se santificar. Você quer ser santo de Deus? Entenda a obra de Cristo na cruz e passe a viver de acordo com esta obra. Por quê? Porque aquele que morreu para o pecado está justificado do pecado. Então, você não tem que obedecer o pecado em seus desejos. Você não tem que obedecer a sua velha natureza. Nós sabemos que mesmo depois que nós fomos justificados, ainda assim, a natureza adâmica, que embora esteja morta, ela ainda quer se manifestar. Porém, antes nós éramos escravos dela. Antes nós éramos obrigados a pecar, porque éramos escravos, não tinha outra escolha, ou pecava. Porém, agora não, agora nós fomos unidos em Cristo Jesus. Nós não temos que obedecer ao pecado nas suas consciências. Nós não temos nenhuma obrigação para com a nossa natureza pecaminosa. Agora nós vivemos para Deus, morremos, ressuscitamos e vivemos para Deus. Entendam, é isso que nós temos que entender. A libertação do Evangelho, uma vida em santificação. Eu vejo muitas pessoas, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo ser obediente, eu não consigo me santificar. Por isso, porque não entende que a santificação, ela acontece da mesma forma do que a justificação. A justificação não é pela fé? Não é assim? Somos salvos pela fé, não é?
Então, na justificação é a mesma coisa. Nós somos justificados pela fé. Como assim? Através do entendimento que nós temos da obra de Cristo. Então, se eu tenho fé, que eu morri, ressuscitei e vivo para Deus, então eu tenho que viver de acordo com essa fé que eu recebi. Isso é ser santo, isso é viver em santidade. Não ficar fazendo coisas para se santificar, mas é entender que isso já aconteceu e agora, por meio dessa obra na cruz, que Cristo te libertou da culpa do pecado, agora Ele está te livrando do poder do pecado. Ou seja, significa que você não tem obrigação de obedecer o pecado em seus desejos. Versículo 7. Romanos 5, 7. Romanos 6, 7. Porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. Alguma tradução está diferente? Tem alguma tradução diferente? Os irmãos não querem falar porque eu vou pedir para ler, né? Então, porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. Então, vamos lá. Uma pessoa. Vamos supor que alguém te deve 100 reais. A pessoa te deve 100 reais. Se essa pessoa morrer, ela tem obrigação de te pagar? Não. Você vai cobrar de um morto? Tem como? Não. Ele morreu, logo, se ele morreu, não tem como você cobrar nada dele. Morto não paga dívida, morto não pega emprestado. O que isso significa? Significa que a morte da pessoa justificou ela de pagar o dinheiro. Ou seja, ó, não que ela fala, né? Mas ela não precisa de pagar, por quê? Porque a morte dela justifica o fato dela não poder pagar. Então, Paulo está falando aqui que aquele que morreu está o quê? Justificado do pecado. Então, nós não morremos em Cristo? Não morremos? Sim ou não? Nós morremos. Então, nós fomos o quê? Justificado do pecado. O que isso significa? Significa que o pecado não pode nos cobrar seu salário. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então, se nós morremos em Cristo, nós fomos justificados do pecado. Então, Cristo, Ele nos livrou da condenação do pecado e do poder do pecado. Aquele que morreu está o quê? Justificado do pecado. Então, se nós morremos em Cristo, o pecado não pode cobrar o seu salário de nós, porque morremos. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, vamos lá. Sabedores de que, havendo quem? Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, sabendo que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ou seja, ele não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Quando que a morte teve domínio sobre Cristo? Então nós podemos entender o seguinte: qual que é o salário do pecado? A morte. Porém, aqui está falando que Cristo morreu, né? Então, se o salário do pecado é a morte e Cristo morreu, então, será que Cristo pecou? Claro que não. Falar que nem Paulo, de modo nenhum. Então, quando que a morte exerceu algum poder sobre Cristo? A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas transgressões. Então, Cristo morreu e ele não morre mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo é a prova de que Cristo viveu em santidade. A ressurreição de Cristo é a prova de que a morte dele foi pelos nossos pecados. Por quê? Porque se Cristo tivesse pecado, logo ele não teria ressuscitado. Porque qual que é o salário do pecado? A morte. Porém, Cristo morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou por quê?
porque ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos nossos pecados. E a ressurreição de Cristo prova a sua santidade. Versículo 10. Aí no versículo 9 ele vai falar que Cristo já não morre mais. Por quê? Lá em Hebreus fala que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, único. No Antigo Testamento as pessoas tinham que ir ano após ano e sacrificar os animais para que o pecado das pessoas fossem perdoado. E isso tinha que ser frequentemente. Ou seja, não era um único ato de sacrifício, era sempre oferecendo sacrifício. Porém, lá em Hebreus vai falar que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único, perfeito. Ou seja, de uma vez só ele morreu para o pecado, passado, presente e futuro. Nós fomos justificados de nossos pecados. O versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então esse versículo aqui, se a gente fizer uma leitura fria dele, dá a entender que Cristo morreu para o pecado no sentido de que Cristo pecou. Olha aí, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas não para os seus pecados. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para os nossos pecados. E quanto a viver, vive para Deus. Então, o que isso significa? Significa que Cristo morreu, ele teve que morrer pelos nossos pecados para que Deus pudesse cumprir a sua palavra. Que palavra é essa que Deus teve que cumprir para Cristo ter que morrido na cruz por nós? Se a gente ler lá em Gênesis, vai falar como que o pecado entrou no mundo, não é assim? Só que antes disso, Deus fala assim, ó, de todas as árvores do jardim você pode comer o quê? Livremente. Mas da árvore que dá conhecimento entre o bem e o mal, dela não comereis. Porque no dia que comer, certamente morrerá. Então, qual que é o salário do pecado? A morte. Ezequiel 18:4. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Só que lá em Romanos, abre em Romanos 3. Primeiro eu vou ler Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante ele, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus é o quê? Santa. O mandamento santo, justo e bom. Por que a lei de Deus é santa? Porque a natureza de Deus é santa. Então, quem deu a lei? Foi Deus. Então, se foi Deus que deu a lei possui as mesmas naturezas de quem? De Deus. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Porém, a nossa natureza é oposta à natureza de Deus. É oposta aos mandamentos de Deus. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Nós somos ruins, pecadores, injustos, ou seja, totalmente contrária à natureza de Deus. A nossa natureza não tem nada a ver com a natureza de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então, nós sendo pecadores, Deus nos deu uma lei totalmente santa para obedecer. Qual que é o resultado disso? O resultado está aqui, que a lei revela o nosso pecado. Por quê? Porque eu sou pecador. Então, eu, pecador, ao tentar obedecer à lei de Deus, eu não vou conseguir. Logo, eu não vou conseguir. A lei, ela está revelando o quanto eu sou pecador. Ela está me mostrando o quanto eu sou pecador por não conseguir
obedecê-la. E Paulo, em outras passagens, vai falar que a lei não é ruim. Somos nós que somos ruins por não conseguir obedecer à lei. A lei, ela não é má. Ela tinha um objetivo. Qual o objetivo que era? Fazer as pessoas reconhecer a sua fracasidade, a sua fragilidade em obedecê-la, para que as pessoas pudessem reconhecer os seus pecados e assim fossem levadas até Cristo Jesus. Este era o propósito da lei. Não é para que ela pudesse salvar. A lei, ela não salva e também ela não condena. Nós não somos condenados no sentido de que a lei que nos manda para o inferno. Não é isso. Nós somos condenados no sentido de que nós não conseguimos obedecê-la. Então, a lei tinha o objetivo de nos levar até Cristo. Existem duas formas que a Bíblia vai tratar pecado. Existem várias maneiras, né? Mas existem duas que eu particularmente gosto muito. Que um é o pecado como dívida e outro o pecado como transgressão da lei. Ou seja, o pecado como um crime. Então, se a gente olhar o pecado como sendo uma dívida, significa que, desde que nós nascemos até o dia de hoje, cada pecado que nós cometemos é uma dívida que nós estamos adquirindo perante Deus. Levando em conta que a nossa natureza é ruim, que nós somos pecadores, isso significa que a tendência é a dívida aumentar, porque nós não iremos parar de pecar. Se nós não iremos parar de pecar, o que vai acontecer? A dívida só vai aumentar. Então, nós temos uma dívida o quê? Impagável. A dívida do ser humano, por causa do pecado, ela é impagável. Levando o pecado como sendo um crime diante de Deus, significa que cada pecado que nós cometemos é como se nós estivéssemos cometendo um crime e aquilo fosse o suficiente para nos sentenciar à morte. Então imagina desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, os dias que você vai viver, né? Eu falo assim, você no sentido negócio, mas aqui está falando da natureza do homem sem Deus. Desde o dia que nasce até a morte física dele. Então significa que os crimes deles são assim, enormes, né? É uma folha que, já viu quando eles vão na delegacia, mostra aquela folhona? Então a nossa não vai ter fim. Imagina isso. Então cada pecado é um crime perante Deus. O versículo 3 de Romanos, ele vai falar no versículo 19. Ora, sabemos, o capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, a lei, ela na verdade nos deixa sem argumentos. Porque como que eu vou argumentar diante de uma dívida dessa? Diante de tantos crimes, tem argumento? Não tem. É muito crime, é muita desobediência. Sendo que em Tiago vai falar assim, se nós obedecemos toda a lei e pecarmos somente em um ponto, nós já somos culpados de todas. Então, se obedecer toda e ser culpado, e errar em um, já ser culpado de todos, ou seja, já ser o suficiente para te condenar, agora imagine você desobedecer ela de uma forma contínua, em atos, pensamentos, em tudo, durante toda a sua vida. Então a lista de crime é muito grande, ou seja, nós temos que ficar calados diante de Deus, a lei revelando o pecado. Só que o que Cristo fez na cruz? Qual foi a obra que Cristo realizou na cruz por nós? Nós tínhamos dois problemas. Um problema é o da desobediência. Nós não conseguimos obedecer, não é assim? O outro problema é o da morte. Que morte? Aquela que Deus falou que iria fazer pelo fato de nós não conseguirmos obedecer à lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Então Cristo, ele veio resolver esses dois problemas. Então o problema da desobediência, como que ele resolveu? Qual que é a natureza da lei? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Essa é a natureza da lei. A nossa natureza é oposta. Somos pecadores, injustos e ruins. Porém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito
do Pai. Agora Deus manifestou o seu Filho, o único, santo, justo, tem a mesma natureza da lei. Santo, justo, bom. Agora Cristo Jesus, tendo os mesmos atributos de Deus, a mesma natureza da lei, ele vem e faz aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. Ele obedece toda a lei de Deus, toda, desde o seu nascimento até a sua morte. Lá em Romanos nós lemos que por meio da obediência de um só homem, ou seja, Cristo obedeceu toda a lei. Obedeceu tudo, e nós não conseguíamos fazer isso, não é assim? Não conseguíamos, porque somos opostos à natureza de Deus. Agora Cristo, com a mesma natureza, ele obedece toda a lei. Filipenses vai falar que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, um problema foi resolvido, que é o problema da desobediência. Cristo fez aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. Por isso que eu comecei falando de Romanos 5,12, da nossa união para com Cristo. Porque não só a morte de Cristo, a sua ressurreição foi a nossa, mas também nós podemos entender que a obediência de Cristo foi a nossa obediência, porque nós estávamos unidos em Cristo. Então o problema da desobediência foi resolvido. Porque Cristo fez por nós aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. Só que agora ele teria que resolver um outro problema, que é qual? O da condenação do pecado. Toda alma que pecar, certamente morrerá. O salário do pecado é o quê? A morte. Então agora Cristo vai, pega toda a nossa culpa e morre em nosso lugar, quitando a dívida, nos livrando de toda condenação. Foi isso que Cristo fez. Na sua obediência, ele resolveu o problema da desobediência do homem, que nós não conseguíamos obedecer a Deus. Ele foi e fez isso por nós. Era para nós termos sofrido o dano do pecado. Cristo veio e toma o nosso lugar, ele toma a nossa culpa e morre por nós. Ou seja, toda aquela lista de crime, toda aquela dívida que nós tínhamos com ele, foi quitada. Ele morreu em nosso lugar. Versículo 10. Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Cristo morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Nós morremos e ressuscitamos. E para que nós fizemos isso? Para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus. Ele não te salvou para você viver da mesma maneira que você vivia antes. Ele não te salvou para você simplesmente sair da sua casa e vir frequentar uma igreja aos domingos. Ele não te salvou para você cumprir atos religiosos. A obra de salvação foi muito grande para nós nos contentarmos com estas coisas. Ele nos salvou não só para livrar-nos da culpa do pecado, mas também para nos livrarmos do poder do pecado. E isso que nós temos que entender. Ele nos salvou para vivermos em santificação. Foi para viver em obediência a Ele. Não existe santificação sem justificação, nem justificação sem santificação. Porque a pessoa que vive em santificação é porque foi salva. E a pessoa que foi salva, ela procura viver em santificação. Não é compatível com a natureza de um cristão viver a mesma vida que ela tinha antes, sendo que ela morreu para o pecado. É a resposta que Paulo fala no versículo 2. Como que nós que morremos para o pecado, viveremos ainda nele? Então, ele nos salvou não só para nos livrar da condenação, mas para nos livrar também do poder do pecado, para vivermos uma vida aqui nessa terra reta diante dele, obedecendo os seus mandamentos. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Nós sabemos, não foi para dar casa, carro, casa, não foi para dar essas coisas. Foi para nos justificar e nos santificar, para nos aperfeiçoar e morarmos com ele. Versículo 11. Assim também, vós o quê? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Hein? O que é considerar, gente? Levar em conta, considere isso.
Considere, receba isso pela fé, considere. Está vendo que santificação não tem nada a ver com atos religiosos? Que para você ser santo, você não precisa de ficar fazendo coisas da religiosidade, ou seja, usar calça, usar bermuda, usar saia, cortar cabelo, não cortar cabelo, ir no monte, não ir no monte, orar, não orar, não está relacionado a essas coisas. Ele está falando, ó, considerar isso o que foi falado até aqui. Cristo morreu, ressuscitou. Vocês morreram e ressuscitaram. Tem uma nova vida em Cristo. Então, considere essas coisas. Ó, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, toma posse disso. Considere isso em seus corações. Vocês não têm que obedecer ao diabo em seus desejos e suas consciências. Você não tem obrigação de obedecer à sua carne. Cristo morreu e ressuscitou. Você morreu e ressuscitou. Agora você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para resistir ao pecado. No mundo você não tinha escolha. Ou era pecar, ou era pecar. Agora você tem uma natureza nova. Você foi transformado. Agora você tem uma escolha. Você não precisa de obedecer ao pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quando ele fala não reine, dá a entender que antes ele reinava, não é assim? Então, antes ele reinava, ou seja, o pecado, a nossa natureza caída, o diabo, era o nosso rei, e nós éramos os seus súditos, seus escravos. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele está falando de toda uma obra que foi realizada. Então ele fala, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então não deixe que o pecado reine na sua vida. Você tem uma escolha de não pecar, porque você agora é liberto do pecado. Cristo morreu e ressuscitou, você morreu e ressuscitou e vive para Deus. Você não tem que obedecer ao pecado. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Aqui ele está falando de membros mesmo, tá, gente? Olho, boca, nariz, mãos, pés. Então, ó, não ofereça os membros de vosso corpo como instrumento de iniquidade, mas antes oferecei-vos a Deus como um instrumento de justiça. O nosso corpo em si, ele não é mau. O nosso corpo em si, ele não é mau. Só que o diabo usa o nosso corpo, a nossa natureza caída, para manifestar o pecado. Vou explicar. Comer é pecado? Mas comer exagerado é pecado? Sim. Então, comer não é pecado. Agora, comer exageradamente é glutonaria, então se torna pecado. Olhar é pecado? Não. Olhar coisas que não deve é pecado? Sim. Então, olhar não é pecado. Agora, olhar as coisas e desejar essas coisas, aí é pecado. Olhar não é pecado, mas ficar na frente da televisão vendo coisas indecentes se torna pecado. Assistir televisão é pecado? Não. Agora, não filtrar o que você está assistindo e ficar vendo coisas imorais na televisão é pecado. Ficar no computador é pecado? Não. Agora, aproveitar o seu momento a sós para ficar vendo coisas que não prestam no computador, desonrando o seu corpo, é pecado? Sim. Passar na rua, olhar uma mulher, desejá-la, é pecado? Sim. Ouvir é pecado? Não. Ficar ouvindo coisas que desagradam a Deus e ainda assim escutar e achar bonito é pecado? Sim. Falar é pecado? Não. Agora, ficar falando mal das pessoas, ficar falando pelas costas, desonrando as outras pessoas,
é pecado? Sim. Então Paulo está falando, antes, quando vocês tinham uma velha natureza, os membros dos seus corpos serviam para isso. Vocês usavam seus olhos para pecar, vocês ofereciam os membros dos seus corpos para pecar, para desobedecer, para maldizer os outros. Você usava suas mãos para matar, seus pés, lá, Romanos se eu não me engano, Jó ou Salmos vai falar que são ligeiros para derramar sangue, ou seja, usava os membros do corpo para manifestar o pecado. Só que aqui ele está falando, não, ao versículo 13, não é? Romanos 6, 13. Nem ofereçais cada um os membros os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, ou seja, não use seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seu braço, sua perna como um instrumento do pecado, mas antes oferecei-vos a Deus e use esses membros como um instrumento de injustiça. Então, aquele que era um falastrão, falava mal das pessoas, era um desbocado, agora use a sua boca para bendizer as pessoas, para orar pelas pessoas, para edificar as pessoas. Aquele que ficava ouvindo tudo que não presta, ficava ouvindo conversas imorais, use agora seus ouvidos para ouvir coisas que edificam. E quando ouvir coisas imorais, não dê ideia. Despreze. Use os membros do seu corpo como um instrumento de justiça. Aquele que ficava olhando coisas imorais que não agradavam a Deus na televisão, na internet, na rua, agora use estes membros para olhar as pessoas de uma maneira diferente. Use os seus olhos para ler as Escrituras, para saber mais das Escrituras, para obedecer a Deus. Estes braços que antes fazia coisas que não prestava, agora use ele para trabalhar com honestidade e ajudar as pessoas que precisam. As suas pernas, use elas não para ir para lugares que não agradam a Deus, mas use ela para ir para lugares que edificam a Deus. É isso que ele está falando. Ofereça os membros do vosso corpo como um instrumento de justiça diante de Deus. Entendam a obra que ele realizou na cruz. Vocês foram unidos com Cristo. Entendam essas coisas. Então, ofereça seu corpo, ofereça a sua vida, tudo que você é, como um instrumento de justiça diante de Deus. Versículo 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Não estamos debaixo da lei. O que a lei fazia? Condenava, assim, mostrava o nosso pecado, e a consequência disso era condenação. Agora nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Cristo resolveu os nossos problemas. O da obediência, o da culpa. Ele já resolveu isso. Agora nós estamos debaixo da graça. Entenda a graça. Não use a graça de Deus como desculpa para o pecado. Use a graça de Deus como algo maravilhoso que ele fez e receba isso como um ato de gratidão. E ofereça os seus corpos como instrumentos de justiça diante de Deus. Entenda a obra que Cristo realizou na cruz. A graça foi muito grande. A obra foi muito maravilhosa. Entenda o que é estar debaixo da graça. Estar debaixo de obediência. Ele não nos salvou só para vivermos nessa terra, no sentido que nós já fomos salvos, então podemos viver de qualquer maneira. Ele nos salvou também para vivermos em santificação. Não estamos debaixo da lei, mas sim da graça.